Sinto honrado por essa oportunidade de falar dos livros que particularmente eu gosto muito, um desafio até para mim, como músico, eu nunca tinha olhado com o olhar que eu passei a olhar para esse livro. É, eu nunca olhei com olhar hermenêutico para ele. Ao olhar com olhar hermenêutico, eu comecei a entender e ver certas coisas que eu nunca tinha percebido. E foi muito gratificante. A começar que eu tomei uma surra aí minha esposa para tentar falar o nome dele em hebraico, porque tem Sefterrim, é o Sefterrim é o nome dele em hebraico. A tradução passada da Vulgata, que é a tradução latina, ele ganhou esse nome de Psalmos ou Salmos. E o mais lindo desse livro é que ele é o hilário do povo judeu. É o maior livro da Bíblia, o livro mais plural da Bíblia, porque são vários autores. Há estudiosos que dizem que até Salomão, perdão, Adão escreveu os Salmos. Não é verídico, mas dizem que até Adão tem salmos escritos. É o compilado de livros, mais conhecido é o Davi, né? Todos atribuem a Davi como grande autor, mas tem vários autores que nos engrandecem. É um livro que chama atenção pelo fato dele não ser um livro de um autor, de um sentimento, de uma realidade, de alguém que viveu, ou de alguém que passou situações como o livro, a maioria dos livros históricos do Antigo Testamento, mas ele é um livro que norteia muito as nossas vidas. Ele é um livro que fala muito conosco. E ao compilar esse livro ele foi compilado, dizem, tem pelos 70 de Alexandria, né? 150 anos antes de eles começaram a compilar o livro, Salmos. Salomão, assim que com o tempo, ele estabeleceu que começasse a salmodiar o livro de Salmos. E é tão lindo que ele é o livro mais citado no Antigo Testamento. E o mais lindo que ele é o livro mais citado do Novo Testamento. São 97 vezes ele é citado no Novo Testamento. E o mais lindo que você vai discorrendo a Bíblia ela é conectada, né, irmãos? Uma coisa se conecta à outra. E o mais lindo que Mateus diz que Jesus cantou no dia da Páscoa. Alguns dizem que foi o Salmo. Se você puder abrir comigo o Salmo 116, estudiosos veridicamente dizem que Jesus cantou esse salmo. Só do 1 ao 4, que diz assim: Amo o Senhor porque ele me ouve, ou porque ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tristeza e tribulação. Então invoquei o Senhor, e o Senhor livrou a minha alma. Como ovelha muda sendo levada para o matadouro, sabendo do que ia acontecer, eu acho que tinha coisa melhor para ele declamar, para ele cantar naquele momento de Páscoa, da celebração, de cantar o Salmo 116. E ele toda a sua organização começou lá, não é um fato exato, mas lá no período de Esdras, 400 anos antes de Cristo, começaram a compilar o livro de Salmos. E Davi, que é o que mais tem, o que mais tem salmos escritos, ele traz, cada coisa traz um sentimento muito verdadeiro, muito, muito íntimo de cada autor. Se a gente for parar para analisar, e quem quiser olhar o livro de Salmos
do olhar mais estudioso, você vai entender que ele tem características de cada um dos seus autores, mas não nega e não refuta que todos eles têm uma centralidade. E porque todos eles levam o entendimento. Ele é um livro de poemas e canções, mas ele tem a diferença entre o português e o hebraico, é o paralelismo. Eles fazem muito a junção paralela entre as coisas humanas e as coisas divinas. Então eles fazem essa associação. Então o salmo, se você tentar compor ele, se você for tentar colocar melodias nele, coisas que não se encaixam. O salmo todo ele é conhecido como, ele é partido em 5 partes. E todos eles você vai achar um termo que é conhecido muito dentro da Igreja Católica, que é a doxologia, que é a exaltação, a adoração, o termo de exaltação. Na sua composição das 5 partes, ele é dividido, o livro de Salmo é dividido em 5 partes, em 5 livros. Do primeiro vai do 1 até o 41, você vai vendo que todos eles terminam com uma doxologia. Todos eles exaltando ao Senhor. Todos eles louvando e bendizendo ao nome do Senhor. O que eu quero dividir, o que eu quero trazer para a igreja, que é aquilo que a gente pode aprender, eu queria que os irmãos abrissem no capítulo 1, porque não tem como começar a estudar Salmos sem passar por ele. Se você for ler o livro de Salmos, Jerônimo, que foi um dos que compuseram, né, que era parte da tradução literária, ele falou uma coisa tão linda do capítulo 1 do livro de Salmos, que eu queria compartilhar com os irmãos. Ele vai dizer que o capítulo 1 é a porta para o santuário que Salmos é. Salmos é o santuário de louvor e exaltação a Deus. E você não pode entrar em Salmos sem passar pelo capítulo 1. E quando você vai discorrendo e você vai vendo que cada realidade, Davi, que foi o seu maior escritor, quando ele escreve, lá quando ele vai escrever o 51 e o 32, você vai vendo tipicamente que foi o momento em que Natan foi lá falar com ele, confrontou o seu pecado. Você vai entendendo o porquê da escrita, como o sentimento de Davi transparece dentro desses 2 capítulos. E você vai tendo a noção de como Deus trabalhava com cada um dos escritores. Ou cada um. Calvino, ele vai dizer que é o livro que de todos os autores que eu pesquisei, e de tudo aquilo que eu li, Calvino ele falou uma coisa para mim que mexeu comigo. Ele fala que o livro de Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma humana, pois não há emoção que não represente nela como espelho. Eu vou ler de novo. Esse livro é uma anatomia da alma humana, pois não há emoção que não é representada nele como espelho. Se você está cabisbaixo, tem palavra em Salmo. Se você está triste, tem palavra em Salmo. Se você está feliz, se você está exultando, tem palavra em livro de Salmo. O livro de Salmo é o compilado, é o único livro que o que você necessita, para o momento que você necessita, há uma palavra para você, para a sua vida. E no capítulo 1, diz assim: bem-aventurado o homem. Eu queria dividir ele em 2 partes, do 1 ao 3 e do 4 ao 6. Eles são só 6 versículos, e vai dizer aqui: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e que no seu devido tempo seu fruto floresce, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que fizer é bem sucedido. O que mais me chamou a atenção é que você vai ter o Senhor dizendo que cujo bem-aventurado homem. Quando você vai olhar o termo hebraico para bem-aventurado, eu caí no nome do Asher. Asher. É bem-aventurado.
Mas essa bem-aventurança é algo intenso. Não é algo momentâneo, é algo contínuo. É algo intenso, de uma intensidade, quando você vai ver no hebraico, não tem intensidade para essa alegria, para essa bem-aventurança. Então, quando você entende que o Senhor, Ele te quer da centralidade, lá no centro da vontade dEle, fazendo tudo aquilo que Ele quer, você entende o que é ser bem-aventurado. Quando você vai discorrer sobre o versículo 4, vai dizer que assim, os ímpios não são assim, são porém como palha seca que dispersa, por isso são perversos, eles não prevalecerão em juízo na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você vai ler o versículo 1, vai dizer que o homem, bem-aventurado homem, do singular. O homem, artigo definido. E quando ele vai falar do ímpio, ele fala os ímpios, a classe. Quando ele fala do homem, ele está falando desse homem. Para você olhar para esse homem. Para você se nortear por esse homem. Não se nortear por um grupo. Por um bando. Quando ele vai falar, ele fala assim, os ímpios são assim. O Senhor não quer te ver como os outros. Ele quer te ver como esse homem, que é bem-aventurado, e tudo que você coloca a sua mão prospera, mas é como uma árvore plantada. Se você não for uma árvore plantada, você não dá frutos. O Jesus falou que a árvore que não dá fruto, cortada. Caminhando, vamos abrir o Salmo 150. Salmo 150, ele é tudo, desculpe o termo doxológico, não sei se existe, mas é uma doxologia pura, a exaltação ao nome de Deus. O Salmo 150 vai dizer: louvai ao Senhor no seu santuário. Por muito tempo eu achei que o santuário era a igreja. Quer levantar as mãos diante da igreja, louvar. Mas o contexto aqui não é esse. Aonde é o santuário de Deus? O santuário de Deus é o nosso coração. Mas o mais interessante, quando você vai entender, é que as aves do céu, seres do mar, até na fotossíntese, as flores louvam a Deus. Exaltam a Deus. Então todo o universo exalta Ele. Tudo que tem fôlego, louva Ele. Os animais louvam a Deus. Exaltam a Deus do seu modo. Porque são seres viventes. E tudo que tem fôlego e respira, louva ao Senhor. O processo todo de troca de fotossíntese que você vê que nos cai, renovam, isso está louvando a Deus. É louvor da criação de Deus. E quando você entende que você não é só o corpo, que você não é esbelto, mais magro, mais alto, mais belo, mas você é o templo e morada dele. Ele abriu mão de tudo para vir ao mundo, morrer por nós, para fazer morada dentro de você. E você entender que você, depois de Cristo, você é um vaso de barro que tem tesouro dentro. O maior tesouro que você tem dentro de você se chama Espírito Santo. O livro de Salmos, ele tem vários escritores. Davi, que é o maior deles, escreveu 73 salmos. Não é à toa que é atribuído aos salmos de Davi. Asaf escreveu 11. Os filhos de Coré, 13. Salomão escreveu 2. E o profundo é que Moisés também escreveu. O Salmo 90, que para mim, de todos os salmos, é os salmos que falam do enigma da criação, também não pudera ser de outra pessoa que era ser de Moisés. Ele vai discorrendo sobre a criação humana, ele vai dissertando de tudo aquilo que Deus já tinha revelado para ele do livro de Salmos, do livro de Gênesis, e você vai entendendo o porquê que ele escreve o capítulo 90. Quando você faz essa associação de autor e capítulo,
Muitas coisas são descortinadas para você. Muitas coisas você vai entendendo a grandeza da criação de Deus. Como Deus inspira. Tem uma frase de um autor que eu não lembro dos livros que eu estava remoendo, que ele falou que a Bíblia é tão linda que a Bíblia, Deus fala e deixa o homem falar. Em vários momentos você vê, em várias passagens, em vários capítulos, você vê o homem falar com Deus. Porque Deus não é o dono da razão. Ele tem a razão, mas ele nos permite falar. Se você olhar a oração dos filhos de Coré, você vai ter a noção muito tênue de quem fala, se é Deus ou homem. Lá no capítulo 123, então capítulo 97. Então você vai olhar e vai se tentar entender aonde Deus fala e aonde o homem fala. E olha a profundidade das palavras. Quando a gente entende a profundidade das palavras, de quando a gente olha e discorre sobre o livro de Salmos, você vai vendo, vai olhando, vai percebendo que aquilo é o reflexo da nossa vida ou do nosso momento. Eu queria que os irmãos aprendessem comigo o Salmo 73 de Asaf. Asaf, ele tem uma história muito linda. Asaf, a história judaica vai dizer que quando Davi entrava com a arca em Jerusalém, dançando e bailando, o menino transpassou os guardas e segurou em sua mão e começou a dançar. E a partir daquele momento, aquele menino, o nome daquele menino, o significado do nome dele passou a ser apoderado por Deus. E esse menino era Asaf, que logo depois foi ser um dos grandes músicos, dos grandes salmistas da Bíblia. E é tão lindo quando você vai entendendo como é que Deus ele faz. Mas o Salmo 73, que eu quero abordar com os irmãos, é um salmo que você lê todos os 150 salmos, você vai se identificar várias vezes com situações que você passou, momentos que você viveu e momentos que você pode viver hoje. Mas, especificamente o Salmo 73, ele vai dizer assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com todos de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me revelaram os pés, ou quase os meus pés tropeçaram, em outras versões. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes e a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seus corpos são sadios e nérdios. Não partilham, não se cansam dos mortais e nem se afligem, como os outros homens. Daí a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe gordura, e o coração brota-lhes fantasia. Cortejam e falam maliciosamente da opressão, e falam com altivez. Contra os céus, desordem a sua boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles. Por isso o povo se volta para eles, e como fonte bebem os seus largos servos. E assim diz o Deus: acaso há conhecimento no Altíssimo? Esses são os ímpios, que vivem tranquilo e aumentam as suas riquezas. Esse é um verdadeiro relato de uma alma aflita, de uma alma flagelada. E ao mesmo tempo que eu li isso, veio o sentimento de uma frase que eu já
Falei há muito tempo que eu acho que no Brasil, para dar certo, você tem que ser político. Acho que para você ser bom, você ser o cara, para você ter para você ter sucesso, vamos dizer assim, a vida regala, você precisa ser bem-sucedido, político, ou fazer as coisas que muitas pessoas fazem. Esse é um salmo que mostra um sentimento de profunda injustiça, porque ele olhava para os ímpios e via os ímpios prosperando. E quantas das vezes você acha que para você dar certo, você tem que fazer o que os outros fazem? Quando você olha para o lado, você vê que tudo que o outro faz, que o ímpio faz, está prosperando e você que está fazendo certo não prospera. Até mesmo dentro da igreja. Porque você abre uma porta aqui e tem muita gente batalhando, 2, 3. Eu ouvi um testemunho de missionário. Que ele foi para Recife e abriu uma portinha. Trabalho, trabalho, trabalho em família, trabalho com os irmãos. E depois de um ano, 10 pessoas. 2 meses depois, pegaram um galpão, abriram a igreja com 2.000 pessoas. Em 2 meses, o cara encheu a igreja. E o filho dele virou: pai, por que a gente está aqui há tanto tempo e a gente vem tão pouca gente? E ele virou pro filho dele e falou assim: é porque a igreja dá moda. Ele: mas por que a gente também não é a igreja da moda? É porque discursos diferentes atrai gente. Porque quando você está com um discurso diferente, uma fala agradável, uma fala que agrada e afaga o coração, traz gente. E ele explicou isso pro filho dele: filho, a minha fala é diferente da dele, mas pai, por que o senhor não fala igual a ele? Porque o que Deus colocou para eu falar não é o que Deus falar para ele. Ele: mas se o Deus fala contigo, tem que falar com ele também. Mas fala, pô. Vai ter que saber se ele ouve. O problema é que tem muita gente falando o que quer. E tem muita gente ouvindo o que quer. E por conveniência, vai buscar ouvir aquilo que quer. Porque quando ouve aquilo que não quer, fica de biquinho, de birra, procura outra coisa. E o Senhor é bem claro, quando você perde o foco da tua centralidade, quando você já não é mais aquela videira, aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas, no capítulo 1, e você começa a olhar para o lado, você começa a se desviar. Foi isso que aconteceu com Asaf. Ele começou a olhar para a grama do vizinho, a grama do vizinho sempre abaixo. Você vai olhar para a mulher do irmão e vai falar assim: caramba, a mulher dele anda bem vestida, daqui a pouco a tua mulher já não está prestando. É preocupante, mas é assim. Se você não tomar cuidado e preocupado em sustentar a sua relação, em ser feliz dentro do seu casamento, você vai olhar o casamento dos outros, você olha para o ímpio. Moço, eu tive o desprazer de ouvir uma frase no trabalho de falar assim: caraca, queria eu poder ser igual aquele fulano ali, falou um jogador de futebol, troca de mulher todo dia. Só assim eu não ouço a mesma voz, entendeu? Vai embora, não. Mas se você parar para dar atenção a isso, você vai falar: pô, é verdade. Caraca, aí minha mulher já vai começar a você já está reclamando, já está fazendo isso, porque você perdeu o foco. Você deixou com a inveja. E no atual momento que a gente vive, na geração de hoje que a gente vive, das redes sociais, você vê que as pessoas falam coisas que não é, evidenciam coisas que não é. Tem um exemplo drástico da minha irmã, que ela viu uma amiga tirar uma foto no Face. A foto estava bem. A foto estava muito bem tirada no Facebook. Ela não quis ir. O marido da amiga falou que eu vou, então você vai. Ela falou, a amiga dela, deve ser horrível, tem mosquito, a casa é pequena, que não sei o que, não sei o que lá. Mas ela viu tanta reclamação da mulher, mas quando ela viu a foto da mulher lá, ela falou, eu vou. Chegou lá, se decepcionou. Tem muita gente vendendo foto em rede social. Ela está num ambiente totalmente hostil, totalmente ruim, mas ela repara um bom ângulo, vendo e tira uma boa foto. Tem gente que está vivendo de fotografia, passando só umas imagens ou outra, vendendo uma coisa que não é. Porque está se deixando levar pelos dias atuais.
é discurso que fala, que agrada, que afaga, mas é o que mais dói. O problema é que se você está fazendo a coisa certa, você está andando em fidelidade, você não prospera. É a mentalidade do que dizem por aí. Porque se a ideia é de uma teoria, que para mim não é teologia, que para mim é uma teoria da prosperidade, é se você está caminhando bem, se você está fazendo tudo correto, o dinheiro tem que estar entrando. Se o dinheiro não está entrando, alguma coisa está errada. Então eu vou ser ímpio. Porque se eu estou andando em santidade, eu estou me consagrando, eu não estou vendo a grana entrando. Romanos no capítulo 11, irmãos, ele vai dizer uma coisa muito linda. Quem lhe deu a primeiro? Quem lhe deu primeiro? Para que possa ser recompensado. Você não tem nada para dar para Deus. Estão se vendendo hoje uma imagem e para você conquistar, você vai ter que dar. Você não precisa dar nada para ele. Nem a sua vida é sua. Ele nos amou primeiro. Antes de nós amarmos ele já tinha nos amado. Ele já nos conhecia antes do ventre. Então não adianta você perder tempo, achar que eu preciso passar o concurso público. Senhor, eu vou começar a me certificar, vou dar o dízimo que eu não dou, eu vou começar a fazer espaço com os irmãos que eu não faço, vou começar a frequentar o culto, escola dominical eu sou o primeiro. Agora, Senhor, eu vou fazer, me ajuda, me ajuda. Reprovado no concurso público. Agora eu vou voltar. Você passa a sua vida olhando que você está fazendo tudo certo e está tudo errado. O que vendem para aí é isso. Mas o Senhor não quer nada de você. O pai não sustenta o filho. Pô, vou dar comida pro meu filho aqui, eu vou alimentar o meu filho aqui, porque quando ele crescer, olha, vai ser um baita engenheiro, ele vai ser um baita médico. O pastor não está sustentando a Júlia. Horrores de Coca-Cola pra Júlia. Pra... Entendeu? De doce para falar, vai virar uma baita médica, vai comprar uma mansão na Barra para mim. Pai nenhum faz isso com o filho. Ninguém cria filho achando na prospecção de que ele vai fazer. É a mesma coisa de Deus conosco. Ele só quer uma coisa, a relação de pai para filho. Ele só quer se relacionar conosco. Você procura dar alguma coisa para o seu filho se relacionar? Só faz isso o pai desnaturado. Perdão, só os pais desnaturados fazem isso. Porque não dão afeto, não sou presente, mas tem que comprar o carinho, o afeto do filho de alguma maneira. Deus é o pai presente o tempo todo, ele não precisa disso. Deus não precisa de nada de você. A gente se vendeu uma certa ideia de que para você conquistar, você tem que dar. Isso é mentira. Deus não precisa de nada de você. Deus quer se relacionar. E na relação que ele tem contigo, você vai se recebendo e aquilo que vai te enchendo, você transborda. Ninguém é bom. Não existe bondade no ser humano. O Senhor é bom, mas quando o Senhor entra e transforma o seu coração enche de bondade, e cheio de bondade, você vai fazer coisa boa. Essa é a máxima daquilo que a gente vive na vida com Deus. É que quando você está se enchendo de Deus, você exala coisa boa, você exala gratidão, as pessoas querem estar perto de você, você fala de Senhor para alguém, por mais complicada que ela seja, ela para te ouvir. O Senhor coloca as palavras na sua boca, te dá estratégias. Tudo depende daquilo que você está cheio. Mas tem gente que está achando que vai se regalar com bens e dinheiro. Eu não estou, irmãos, eu não estou dizendo que ninguém vai viver com bens e dinheiro, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso, qual é o seu alvo? Qual é aquilo que você tem buscado? Porque o Senhor, ele só quer o relacionamento contigo. E o que o mais lindo é que quando você vai discorrendo, ele vai dizer, mas quando eu entrei no santuário, eu entendi. Deixa eu ver qual. Aqui, o 17. Até que entrei no santuário de Deus. E Atenei eu entendi com o fim deles. E naquela época era santuário mesmo. A presença do Senhor só descia no santuário. Para de olhar para onde você não está olhando, para onde você não deveria estar olhando, ao invés de olhar para o Senhor, de olhar para aquilo que Deus colocou na sua frente, daquilo que Ele te deu.
Porque quando perdemos o foco da centralidade, de estar no centro da vontade de Deus, você começa a perder o alvo. Você vai ouvir certas coisas do ímpio e não vai entender. Caraca, cara, eu trabalho aqui há anos, maluco é indicação, não conhece nada do setor, tá com salário 3 vezes maior que o meu, mandando porque é uma indicação. Caraca, eu outro certo, outro correto. Aí eu tô trabalhando no setor, o cara rouba sempre, eu não roubo centavo, não ganho um centavo a mais, mas o cara tá roubando há anos, está prosperando. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o filho dele, irmão? Vai ser cruel. Você tem o entendimento de que você fazer as coisas certas, o Senhor te abençoa. Mas as coisas não acontecem do dia para a noite. Nada acontece dentro daquilo que você quer. O cronograma de Deus não é o cronograma do homem. Deus age de um jeito. O problema é que um dia para Deus é como 1000 anos. Então vai ver no relógio dele quantos milésimos de segundo. Não é veloz nem aqui, irmão, nem na China. É inconcebível para nós. Se o dia, eu parei um dia para pensar assim, pastor, eu estava pensando, se o dia é como 1000 anos, imagina 1 minuto tem 60 segundos, como é que deve contar os segundos de Deus? Deve contar em meses, então, deve contar em anos, quanto deve contar os segundos de Deus? Porque um dia é como 1000 anos, o nosso problema é que a gente quer que aconteça agora, para ontem, agora. Vai ser a prova, mesmo exemplo do concurso, a prova é daqui a 3 meses. Deus vai me abençoar. Estou dando meu exemplo. A prova é daqui a 3 meses. Eu vou começar a fazer o que eu não fazia. Deus sabe o que você vai fazer. Não é? E Deus não quer uma relação onde a relação de pai e filho é o maior exemplo que tem, né? Minha filha é assim, vai ganhar tal coisa. Minha filha muda da noite para o dia. E fica o tempo todo. E pior é isso não. E pior que é pior que nem a gente. Toda hora tá tocando na tecla. Toda hora ela me lembra. Pai, não esquece isso. Pai, o Senhor me prometeu isso. Toda vez que você tá orando, você tá falando, Senhor, lembra de mim, eu vou fazer tal coisa. Lembra de mim. A relação é igualzinha, irmão. Toda vez que você vai orar, e a palavra de Deus é bem clara que não é por vãs repetições que você vai ganhar nada, ou que a porta se abre, mas é por buscar. Mas tem que saber buscar. Mas tem gente que busca de uma maneira errônea. O problema é que Deus dá mimo pra gente, mas não é o coração de Deus. Como é que você agrada o coração de Deus? Sabe qual é a maior gratidão que você dá para Deus? O nome dela é santidade. Santidade ao Senhor. Eu vou dizer que não é, é a maior prova de amor que você pode dar para Deus. É a santidade. O problema é que falaram que a graça é de graça. Estão se vendendo graça. E estão tentando vender santidade. Dizendo que para ser santo, para ser próspero, para ser íntegro, você precisa dar. Você precisa ter. E eu fico olhando, olhando, que se tornou, algumas visões do evangelho hoje, se vivesse no nosso meio Elias, Eliseu, cave caverna, dormia de casa em casa, caía na casa de uma viúva aqui, outra ali, caminhando, dormindo no alto de montanha. Imagina esses caras nos dias de hoje. Vem a ter sapatinho de couro, terno caro. Estou dando um exemplo que os tempos mudam, muda. Só estou falando que a gente não pode perder, novamente, a centralidade. Quem é o centro da tua vida? Quem te norteia? Certa feita eu ouvi a história de um senhor que ele era fuzileiro anfíbio. E ele contou que em 1981 ele foi fazer o curso de excursão na mata. Uma coisa, acho que na Amazônia. Era perto da que hoje é a Transamazônica, não sei. Transamazônica, na Amazônia. E ele falou que era uma mata muito densa, onde você não olhava, não via nem noite, nem se era noite, era dia, de tão alto que a mata era. Começando a andar, o instrutor virou para ele e falou assim, você sabe voltar? Ele, é por ali. Não, se você andar por ali, você vai para mais dentro do mato. Ele, sério? Passou mais alguns quilômetros,
instrutor perguntou novamente para ele: você sabe voltar? Ele é por ali. Enfim, todas as direções que ele dava eram o lado errado. Até que ele virou para ele e falou assim: mas como é que você sabe a direção? Ele sacou a bússola. Ele falou: tô com a bússola, você é onde é o norte, onde é o sul. O que eu quero dizer com isso, irmãos? E tem muita gente querendo dizer o caminho, não sabe de nada. Só tá te indicando o caminho para mais dentro da mata. Você tem a bússola, que se chama Cristo. O Espírito Santo, ele está na sua vida. A sua bússola é Deus, a palavra é de Deus. Seguir por ela é sua bússola. Para de ouvir quem está perdido. Tem gente que está mais perdido que você. Estão se vendendo que para você ser, você precisa ter. E isso que é o que tem motivado muita gente. Tem destruído famílias. Porque se você não tiver uma mulher esbelta para você passear, até, desculpa o termo, até mulher hoje virou artigo de luxo. Porque pro camarada ele tem que andar com uma de 20 anos mais nova. Tem que andar. Tá se trocando as visões muito fáceis. Homens que se julgam sábios, inteligentes, mas que quando lança alguma coisa, eles fazem. Tem gente que perde a noção. Tem gente que não tem nada, mas diz que tem tudo. O mais engraçado é quando eu vejo gente tirando foto de iPhone. Tava vendo a entrevista da menina que tá sem água, a casa dela não recebeu comida da escola, ela com o iPhone 11 na mão. Eu olhava assim para a reportagem. Ela, meu filho não tem nada para comer. Eu falando, cara, tu tá com 7 mil reais na mão? E o filho não tem nada para comer. E ela, a escola não tá dando, o prefeito tá roubando, o prefeito de Magé tá roubando. O prefeito tá roubando, mas tu tem 7 mil na mão. Ah, meus filhos só estão comendo arroz, eu tô botando arroz no pratinho. Tudo bem, mas tu tem 7 mil na mão. Irmão, tem gente que gosta de viver de aparências. Pega um carro e anda com um SUV, você vê o cara de um SUV, caraca, eu quero ter um SUV, e se baralha para pagar uma coisa, que você vai andar de carro, tem gente andando de carro que o carro é do banco, irmão. Quanto não pagar, o carro é do banco. E tem gente que está se cantando com esse tipo de coisa, se deixando levar por esses pensamentos e ficando com o olhar doentio para as coisas. Se você olhar para Asaf ele estava dando uma ênfase numa que não existia. Que rico não fica doente? Ele vai dizer que eles são fortes, como se doença não pegasse eles. Claro que pega. É porque o exagero tomou ele, de uma certa forma, como a gente acontece nas adversidades da vida, a gente vai olhar para o lado e vai deixar a inveja entrar. Quando a inveja entra, irmãos, tudo que você, do mínimo, a semente que você olha vira uma árvore. Você maximiza tudo. Você não está vendo uma semente na mão dele, mas para você já é uma mangueira enorme, cheia de manga, mas ele só está com a semente na mão. Olha o Espírito Santo. Então você precisa ter o Espírito Santo como teu norteador, como a sua bússola. Para de ouvir quem não sabe. Ouça os conselhos de quem já viveu, já passou e olha a bússola como norte. Se você olhar para essa pessoa e ele não tiver uma bússola e a bússola não for o norte da vida dela, você está perdendo seu tempo ouvindo ele. São pessoas que são sepulcros caiados. A Bíblia é bem clara nisso. E hoje tem muita coisa assim. Tem gente se alimentando de vãs filosofias e teorias. Porque o cara, ele fala bem, porque ele tem uma boa oratória. Mas isso qualquer cursinho aprende, irmão. Claro que ele tem um talento e o desenvolvimento de cada um. Mas o que tem te norteado? A voz, aquela voz que entra sobre os teus ouvidos, se mexe com o teu íntimo, teu âmago. Você tem ouvido ela? É ela que você tem ouvido? Porque se é ela que tem ouvido, amém. O seu ouvido ainda está aguçado. Está ouvindo. Você está buscando internet. Se você está buscando Cristo em casa. Se você está buscando... Desculpa. Você perdeu o contato. E Asaf só recuperou esse contato de novo até que entrei. Deixa eu te falar. Se você não entrar,
no santuário, hoje o santuário é você. Mas se você não entrar no teu quarto, não se propor a dobrar seu joelho, a entrar no íntimo com Deus, você não vai olhar as coisas como elas realmente são. Porque ele vai dizer: quando eu entrei no santuário de Deus, atinei e vi. Em outras versões vai dizer que eu vi o fim deles. Quando ele viu o fim, ele falou: não quero nem o começo nem o meio deles, porque o fim é ruim, então não vale a pena ter o que eles têm. Não se enverede por isso. Não ache que é aquilo que está na moda é Cristo. Tem várias coisas sendo colocadas, sendo explodidas ou explodidas na nossa geração. E hoje, eu andando com a Bíblia, irmãos, pasme, eu me senti mal. Eu andando com a Bíblia. Eu falei: quanto tempo eu ando com a Bíblia na mão? São detalhes que passam desapercebido, que a gente talvez não repare, mas eu olhei assim e falei: quanto tempo eu ando com a Bíblia na mão? E ao pensar em fazer essa indagação, eu comecei a olhar à minha volta e ver: cara, ninguém anda mais com a Bíblia na mão. Porque isso aqui, irmãos, era sinônimo. Não era de ser crente, não. Era sinônimo de testemunho. Para andar com a Bíblia na mão, tu tinha que dar testemunho. E hoje em dia, é difícil. É difícil o quê? É difícil encontrar. Só... E teve um irmão que veio falar comigo, que eu fiquei incomodado com ele, que ele tava com a Bíblia que parecia até, acho que um livro da minha filha. Pô, uma Bíblia magrelinha agora, que eu tenho um pregador agora que tá, sabe? Aí ele tava com a Bíblia assim, eu falei: isso é livro, cara? Aí ele: não, é Bíblia. Cara, passando ela desse jeito, nós somos carta lida. Eu falei assim: mas pra ser carta lida, tu tem que transparecer o que tá aí dentro, não tem? Ele: pô, isso aqui é o livro. Eu falei: sim, ele fechado é o livro, ele aberto é o quê? Então, não adianta vir com esse papo, porque esse papo já morreu há 30 anos. Espantei. Eu me espantei. Que ele passa pelos públicos, obrigado. Eu me espantei. Que se ele diz para mim que a Bíblia aberta ou fechada é um livro, eu temo pelas pessoas que o ouvem. Sim, sim, teólogo, grego, aramaico, entendeu? É do tipo que gosta até de dar aula de grego, de aramaico, de judaico, nem sei, mas que ele dá tanta aula que ele dá, eu acho que ele dá tanta aula de tudo. E eu fiquei bobo com a fala dele. Não são detalhes que talvez você não tenha percebido. Talvez o teu vizinho está entrando, olhando você entrando e saindo. E ele passando com um problema e na mente dele está falando assim: precisava de alguém para me ajudar. Mas ele talvez nem saiba que você serva a Senhor. Mas quando você passa com a Bíblia, talvez o espírito que você ainda não fez transparecer, que em nome de Jesus vai começar a exalar na sua vida, ele vai olhar você com a Bíblia e vai perguntar: você é crente? É. Fala uma palavra de Deus. Talvez você ache que seja uma coisa muito simples, uma coisa boba, uma coisa sem sentido, mas não é. Talvez você passando na rua com a Bíblia na mão, alguém precisa de uma palavra e pare. Porque talvez o seu ouvido ainda não está aguçado para ouvir aquela voz: para, ouve, fala. Comece a trabalhar isso dentro de você. O Espírito Santo quer voltar a ter contato contigo. Entra em comunhão com Ele. Entra de novo no santuário de Deus. Aonde era o teu santuário? Aonde você ouvia a voz dele? Aonde era o teu lugar de intimidade? Aonde era o teu lugar de contato? Aonde que você perdeu o contato com o teu pai? Meses atrás a gente falou tanto sobre paternidade. Mas para ter paternidade, o mais lindo é quando o pai conhece o filho e o filho conhece o pai. E quando o filho conhece o filho faz só coisas que agradam o pai. Sabe por quê? Porque ele tem desejo de olhar para o pai e ver o pai sorrindo. Ele tem o desejo de olhar para o pai e ver o pai satisfeito. Sabe por quê? Porque ele sabe que tudo que ele pedir é em meu nome,
dá a dica. O Senhor, ele é tão lindo que ele dá a prova e dá o gabarito. O Senhor, a Bíblia toda é assim, ele dá a prova, ele nos questiona e dá o gabarito. Você só erra se você quiser. O gabarito está na tua frente. Bater, bater, abrir-se, tá. Mano, toda vez que a gente olha por isso, a gente fala no sentido só de receber, né, irmãos? Todo mundo sabe essa passagem, não sabe? Bater, bater, abrir-se, buscar. Você vai discorrer sobre isso? O que está se abrindo para você? Qual é a porta que se abre para você? É a porta que você quer? É a porta de bênção? É a porta de milagre? Ou são portas de responsabilidade? O que que tem se aberto para você? O que que você tem pedido? O que que você tem se preocupado? O que que você tem buscado? Você tem pedido ao Pai por você ou por seus irmãos? Vida de irmãos é complicada, irmão. Eu posso falar porque eu tenho 4. Eu tenho 4, né? É 4. Já até perdi a conta, é 4. Eu tenho 4. E muitas das vezes você só quer para você. E quando você agrada o Pai, você quer que o presente do Pai melhor seja para você, né? Então, por isso que é tão difícil você olhar para o teu irmão e ver que que o Pai deu um presente melhor para ele do que para você, né? Mas será que o seu irmão não está sendo um bom filho? E você está deixando de ser um bom filho porque você está olhando para onde não é para olhar, você está fazendo o que não é para fazer, você está se assentando na roda dos escarnecedores, está ouvindo o que não é, não está tendo o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. De dia e de noite. Você já leu isso aqui de toda? Já discorreu? Vai ler, irmãos. Eu costumo dizer que é melhor você discorrer, passear por ela. Porque é um misto de coisas quando você lê a Bíblia. Pelo menos eu li 3 vezes. É um sentimento totalmente diferente toda vez que você lê a Bíblia. Você olha o mesmo texto, o texto ele passou a ter um sentido diferente porque você está vivendo um momento diferente. E como Deus é lindo e maravilhoso e consegue, dentro do âmago do ser humano, trazer essa percepção. A mesma palavra que você lê hoje, talvez amanhã, ela vai te nortear outra coisa. Vai te levar a ter outra visão. E para terminar, irmãos, eu queria terminar com um salmo, que fala muito ao meu coração, que é o Salmo 37, o versículo 3, a partir do versículo 3, que diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará sua segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá o desejo do teu coração. Agora vem a parte mais linda. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele ou mais. Entrega teu caminho ao Senhor. Quem entrega, entrega, irmão. Quem entrega, fica olhando. Quando você deixa teu filho na creche, você está olhando. Quando você entrega teu carro para lavar, você entrega, você fica olhando. Tem gente que entrega e fica assim, né, irmãos? Olhando para saber se vai fazer o que ele quer. Ah, irmãos de Deus, o que você entregar, irmão? Tem uma frase de Martin Luther King, que uma das frases que mais me marcaram quando eu fui estudar a história desse homem, que ele fala que tudo que guardei em minhas mãos eu perdi. Mas tudo que guardei nas mãos de Deus eu as tenho até hoje. Essa frase me marcou. Porque tudo que ele achava que ele podia guardar, que ele podia ter, ele perdeu. Mas tudo que ele guardou em Deus, ele tinha até hoje. Então só entrega. Só entrega. Porque ele só não vai te devolver, não, irmãos. Ele vai te dar o mais. Plus. E o mais é infinitamente mais do que pensamos, infinitamente mais do que imaginamos. Que a palavra do Senhor seja a nossa válvula de escape para os dias ruins, para a tempestade.
seja a nossa norteadora. Que o Senhor seja a tua bússola de dia e de noite. E que a Bíblia, ela cada dia seja a centralidade daquilo que Deus quer para a tua vida. Você olhando a realidade do que tem aqui dentro, você vai ver que você pode superar tudo aquilo que vier na tua frente. Assim agradeço a minha rica oportunidade.